Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Você talvez esteja acompanhando aí toda essa jornada que a gente está fazendo, estudando o Psicoterapia e Sentido da Vida, este livrinho aqui do Viktor Frankl. Mas se tu caiu de paraquedas neste vídeo de agora, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, tenho pós-graduação em psicologia existencial fenomenológica e humanista, sou logoterapeuta e analista existencial e resolvi fazer então aí um grupo de estudos para a gente conversar um pouquinho sobre o Psicoterapia e Sentido da Vida, este livro do Viktor Frankl. Conversar não, a gente está fazendo aqui uma leitura comentada, estou tentando me ater ao texto, ler o texto e comentar o texto, tá bom? Então, estou fazendo a leitura do livro, está fazendo a leitura do livro completo, tá? Completo. E a cada vídeo desse, então, nós temos um tema do livro específico, em regra. Quando o tema é muito pequeno, então aí a gente coloca 2 temas, mas quando tiver 2 temas, aí geralmente tem na descrição do vídeo ou no título do vídeo os temas que estão sendo trabalhados no vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não deu like neste vídeo, já deu like aí no vídeo. Se você conhece alguém que queira aprofundar seus estudos em logoterapia e análise existencial, já encaminha esse vídeo para esta pessoita. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o sentido do sofrimento. Então, no encontro passado, se você ainda não assistiu o encontro passado, a gente falou sobre o destino sociológico, a gente falou sobre a psicologia do campo de concentração, e o Frankl, então, ele, fazendo um breve resumo e recapitulando o que ele disse, ele disse que seria impossível a gente trazer uma interpretação psicológica somente a partir, vamos dizer assim, de uma vontade de prazer, de uma psicologia individual do Adler, né? Então, eu teria que fazer uma análise fenomenológica, mais existencial mesmo, desse fenômeno dos campos de concentração, né? Ele colocou lá 3 fases do campo de concentração, né? Ele disse que a superação, a possibilidade de superar essa situação extrema do campo de concentração se daria ali por alguns mecanismos, né? Que mecanismos seriam esses? Primeiro, a pessoa entender que a vida é uma historicidade, né? E que está ligada ao futuro. E segundo, é tentar não perguntar o que eu espero da vida, mas inverter essa pergunta, o que a vida espera de mim? Então, quando se tem essa inversão, que ele chama de inversão copérnica, né, o que a vida espera de mim, então ele percebeu que as pessoas que tinham a consciência de que a vida ainda esperava alguma coisa deles, então eles conseguiam passar pelo campo de concentração, conseguiam ter motivação a mais, né, visualizar isso. E as pessoas que perderam ali aquele senso de futuro tinham uma dificuldade maior, né, justamente porque não se tinha ali uma data exata, né, do quando terminaria, vamos dizer assim, a Segunda Guerra, né? Então teria-se então aí uma dificuldade em relação à motivação, tá? Beleza. Daqui minha luz que eu tô achando um pouquinho escuro, né? Dá uma diminuída aqui. Então hoje nós vamos falar de o sentido do sofrimento, tá bom? Então até então a gente estava falando do ponto 1, né, da parte A do segundo livro aqui, né, que é da psicanálise à análise existencial. A parte A é a análise existencial geral. Então, o que foi que a gente trabalhou até agora?
E agora nós vamos à análise existencial geral, e nessa análise existencial geral, então, a gente tem o primeiro ponto, que é o sentido da vida. E agora, então, nós vamos para o segundo ponto, que é o sentido do sofrimento. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com você, como já é de costume. E importante, né, o download para este livrinho, o link para download está disponível aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vale ressaltar que eu sempre incentivo a compra do livro. Então, se você ainda não comprou o livro, mas tem a possibilidade de comprar, compre o livro, porque isso ajuda a editora e isso ajuda também a família do Viktor Frankl, né? Eles detêm os direitos da obra, né? Tomar meu expresso e let's bora. Vamos que hoje, que esta aula de agora é grande, né? Nós temos 10 páginas aí de leitura para encarar, tá bom? Então acompanhe comigo a leitura, o sentido do sofrimento. Ao analisarmos o problema do sentido da vida, distinguimos, em termos muito gerais, três categorias de valores. Falamos de valores criadores, valores vivenciais e de valores de atitude. Então a gente já trabalhou isso nos encontros anteriores. Se tu não lembra, volte lá. E foi isso mesmo que ele disse. A gente trabalhou de maneira geral essas três categorias de valores, né? Essas três categorias de valores. Deixa eu me arrumar aqui. Calma, jovens. Conforme vimos, ao passo que os da primeira categoria se realizam mediante um fazer, né, que são os valores criadores, vírgula, os valores vivenciais já se realizam no eu mediante uma passiva acolhida dada pelo eu ao mundo, natureza e arte, né? Então, valor 2, valor de vivencial. Em compensação, e como tivemos também a ocasião de advertir, os valores de atitude só se realizam quando algo inelutável, qualquer coisa de fatal, se tem que aceitar precisamente tal qual é. Então, isso daqui é um conceito de valor de atitude. Os valores de atitude só se realizam quando algo de inelutável, ou seja, que não tem como a gente lutar. Qualquer coisa de fatal, né? Fatal, lembrando sempre, né, a gente fazer essa contraposição, esse trocadilho que o Frank faz muito, né, de algo factual, de algo fatal, né? Daquilo que a gente pode escolher, né, daquilo que a gente não pode escolher. Né? Então, o valor de atitude se dá diante de qualquer coisa que a gente não pode escolher. A gente precisamente tem que aceitar do jeito que é a coisa. Não tem como mudar. No modo como cada um assume estas coisas, verifica-se uma série incalculável de possibilidades de valor. Mas isto significa que a vida humana pode atingir a sua plenitude não apenas no criar e gozar, senão também no sofrimento. Então, aqui é importante ressaltar, né, eu já dei uma reforçada em encontros anteriores, mas é importante ressaltar que o Frankl, ao contrário do que muita gente pensa, ele não valoriza o sofrimento, né? E ele nem diz que a vida só tem sentido a partir do sofrimento, né? O que o sofrimento é a única chave de possibilidade de realização e descoberta do sentido. Não. Ele insere a possibilidade da realização de sentido, mesmo diante de um quadro de sofrimento.
né? Então é só isso. Ele insere a possibilidade de sofrimento, como também uma possibilidade de realização de descoberta de sentido. Tá bom? Então não tem essa de que o Frankl valoriza ou diz que a vida só tem sentido a partir do sofrimento. Não tem isso. Isso é distorção de interpretação, tá? Estas considerações, é claro que não se cingem a uma trivial ética do êxito. É suficiente refletirmos um pouco sobre o que há de primordial no nosso juízo cotidiano acerca do valor e da dignidade da existência humana, para logo se nos deparar aquela profundidade de vivência em que as coisas para além do êxito ou do malogro, independentemente de tudo quanto seja efeito, conservam sua validade. Este reino das plenitudes interiores, a despeito dos malogros externos, só se nos torna acessível através daquela visão que a arte tende a proporcionar-nos. Basta lembrar certos relatos do gênero da história da morte de Ivan Ilitch de Tolstói. Então ele vai explicar. Vou botar aqui meu carregador, que minha bateria tá cracuda. A bateria do meu notebook tá extremamente viciada. Ih, tem que comprar uma bateria nova. Então ele vai explicar aí a morte do Ivan Ilitch. Pinta-se aí a existência burguesa de um homem que só descortina a sua radical falta de sentido quando está à beira da morte. Mas eis que, ao penetrar nesta falta de sentido, esse homem, nas últimas horas da vida, ainda consegue superar a si mesmo, atingindo uma grandeza interior, que, retrospectivamente, conforme a que retrospectivamente confere a toda a vida passada, não obstante a sua aparente inutilidade, uma plenitude de sentido. É que a vida pode adquirir o seu último sentido, não apenas, como no caso do herói, através da morte, mas também na própria morte. Portanto, não é que só o sacrifício da própria vida possa dar sentido à vida. O que ocorre é que a vida, até no malogro, se pode consumar. Então, aqui ele conta a história do Ivan Ilitch, né? Se você ainda não leu essa novelinha, leia. Eu tenho, inclusive, vídeos aqui no canal. Bota lá na playlist do Clube do Livro, mas eu tenho vídeos aqui no canal sobre a morte do Ivan Ilitch, explicando ali, fazendo o comentário dos capítulos, das partes ali do texto. E o Ivan Ilitch, ele se percebe uma vida sem sentido, mas ele consegue, no final da sua vida, ali nos últimos instantes da sua vida, ele consegue ali, de maneira retroativa, meio que se redimir. Meio não, ele consegue se redimir, descobrindo ali um sentido na sua vida, né? Falta de êxito não significa falta de sentido. Muita gente tem essa confusão, né? Muita gente acha que a falta de êxito a partir, por exemplo, de uma perspectiva material é igual a uma vida sem sentido. E não é. Inclusive, ele falou, o Frankl falou aqui alguns capítulos para trás, né? De que uma vida de um, por exemplo, de um pequeno agricultor pode ser muito maior do que a vida de um grande estadista, né? Então, o sentido não tem a ver com o êxito, e principalmente esse êxito a partir da perspectiva, vamos dizer assim, mais materialista, a partir de uma perspectiva ali ideal, capitalista, não necessariamente, né? Então, a grandeza de vida não tem a ver com isto.
e nem o sentido da vida tem a ver com isso também. E muitas vezes tem essa confusão, né, de achar que o sentido da vida ele está ligado somente a grandes realizações. E isso acaba se tornando um fetiche, né? É aquele fetiche dos coaches, que é o fetiche do propósito de vida. E esse propósito de vida, ele é sempre algo muito megalomaníaco, né? Ele é sempre algo muito gigantesco. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente não é o Pink, né? Do Pink Cérebro, vamos dominar o mundo. Não tem esse negócio. Então a gente tem que ter muito cuidado quando atrela, quando conecta o sentido da vida a esses êxitos gigantescos, né? Aparentemente falando. E eu já atendi pessoas que simples, totalmente desconhecidas e plenas de sentido. A vida ali cheia de sentido. Enquanto que já atendi pessoas famosas com crises de sentido. Famosa mesmo. Não, estou exagerando, né? Mas pessoas conhecidas, tá? Não vou botar famoso porque aí de repente tu pode imaginar alguma celebridade. Já atendi alguma celebridade? Não. Nunca atendi nenhuma celebridade. Mas já atendi pessoas conhecidas, né? Influências digitais, com milhares de seguidores, pessoas conhecidas, com crise de sentido, tá bom? Então, a falta de sentido, a falta de êxito, não significa necessariamente uma falta de sentido. Vamos continuar. Isso torna-se evidente, por exemplo, quando se considera o próprio passado no que concerne à vida amorosa. Olha só, isso daqui é importante, esse argumento aqui dele. Se alguém, honestamente, se interroga sobre se estaria disposto a passar sem as vivências amorosas mal-sucedidas, a saber que estavam riscadas na sua vida, as vivências desventuradas e dolorosas, de certo diria que não. A plenitude da dor não foi uma não plenitude de realização. Antes, pelo contrário, foi na dor que amadureceu, foi nela que cresceu. A dor deu-lhe muito mais do que poderiam ter lhe dado êxitos amorosos sem conta. Então, isso daqui é uma possibilidade de interpretação, né? Então, a pessoa vai lá, olha para trás e olha suas experiências amorosas de dor, de fracasso e fala assim: opa, tem gente, não é todo mundo, tá? Mas tem gente que pode dizer assim: "Véi, eu não queria me livrar dessas experiências dolorosas de amor, porque com elas aprendi". Outras pessoas não, outras pessoas vão falar: "De fato, eu desejaria me livrar dessas experiências amorosas de dor", tá bom? Então não tem problema nenhum, não é sempre que uma experiência dolorosa tenha que ter sentido, não é isso, tá? Não vamos cair nesse tipo de dogmatismo. É lógico que dependendo da elaboração da pessoa, de como a pessoa encara, a gente como logoterapeuta, a gente pode provocar uma descoberta de sentido. É possível narrar uma história de fracasso, de dor amorosa, né, a partir de uma perspectiva positiva, a partir de uma perspectiva de sentido? Pode, sem dúvida nenhuma. Hum. Como assim, Otton? De maneira mais geral, sei lá, a gente pode entender que a pessoa sobreviveu, que a pessoa continua viva. Então, é uma narrativa positiva a partir de uma experiência dolorosa. Mas é aquilo, não vamos cair num dogmatismo de que toda experiência de dor é possível encontrar um sentido ali em toda experiência de dor e tal. A gente precisa ter cuidado com esse tipo de discurso. Em geral, o homem pende a enxergar respectivamente o lado positivo ou negativo do tom de prazer ou desprazer das suas vivências. Então, isso daqui, ó. Isso daqui, se a gente fosse olhar
por exemplo, uma filosofia clássica e tal, a gente poderia dizer que isso daqui é um esquema da cogitativa, né? Que é o que? A gente tem a memória, que conecta a gente a um fato passado, a uma experiência passada, e a gente tem a cogitativa que traz a tonalidade, né? A tonalidade afetiva da parada. Então é isso, né? Então o homem ele vai ter a tendência a enxergar respectivamente o lado positivo ou negativo do tom de prazer ou desprazer de suas vivências. Então quando a gente volta o nosso olhar, né, para uma memória da gente, a gente tende a olhar para a tonalidade, a gente não olha só para, vamos dizer assim, para o quadro estático daquilo que aconteceu. Não, a gente olha para aquilo que aconteceu, significando aquele negócio, dando essa tonalidade, positiva ou negativa. Então é isso, né? Tanto que a gente tem técnicas de programação neurolinguística, a galera meio que zoa PNL e tal, mas eles têm uma técnica, porque o que que a PNL ou o que que a galera do coach trabalha muito, que é meio que uma descendência aí da PNL, trabalha muito a questão sentimental, emocional. Então eles falam assim, ó, o que importa mesmo é a emoção é que gera a ação, né? Pode prestar atenção. E só que assim, abre parênteses, né, assim, a gravidade disso é que muitos deles, desse tipo de profissional, não têm a competência para lidar com essas tonalidades afetivas, muitos, muitos, muitos. Outros já têm recursos que conseguem lidar com essas emoções. Então, como eles enfatizam essa tonalidade, como eles enfatizam a emoção, então, nesses processos deles, eles abrem muitas emoções, e isso que é ruim, né. E eles, em princípio, eles estão certos no sentido de, é a emoção que mexe, é a paixão que mobiliza a vontade, sem dúvida nenhuma. Nós temos um livrinho chamado A Educação da Vontade, do Ruiz Paiô, que ele vai falar isso. Ele vai falar: "Opa, a paixão vai mobilizar a vontade". A paixão, vamos dizer assim, é uma energia, aquilo que acontece com a gente, né, e essa paixão ela acaba mobilizando a vontade, né. Então, aí eu estava falando da técnica da PNL, né, eu vou tentar hoje eu estou falando muito, né, eu vou tentar me ater ao texto. Mas a técnica da PNL faz o quê? Existe uma técnica lá que eles fazem o quê? Eles pegam essa lembrança, essa memória, e a memória tem uma tonalidade. E qual a técnica que eles utilizam de maneira muito lúdica? Eles falam assim: "Ó, imagina qual é a tonalidade dessa memória bem aqui". Aí a pessoa vai lá e lembra e fala assim: "Cara, quando eu lembro, eu sinto tristeza". Ok. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa memória e a gente vai colocar uma trilha sonora alegre, uma trilha sonora de circo, por exemplo. Aí você lembra daquela cena e insere uma trilha sonora de circo. Já dá uma outra tonalidade, entende? Já tem um outro tom, já tem uma possibilidade de gerar uma outra afetividade. E isso é minimamente interessante. Por quê? Porque vai mudar essa tonalidade, vai mudar essa afetividade da memória ali, estabelecida. Então é uma técnica interessante. Outra coisa, e aí lógico que eles isso que é legal, porque tem um método ali, né. Eles enfatizam o quê? Eles enfatizam assim: "Ó, existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais sinestésicos corporais, existem pessoas que são mais auditivas, existem pessoas que são mais táteis". Então quando você identifica ali, o tipo de sentido que, vamos dizer assim, pega mais a pessoa, né, então quando a pessoa lembra, ela lembra mais do quê?
Qual é a sensação? Qual o sentido que está atrelado àquilo que ela lembra? É o cheiro, é o gosto, é o ouvido, é a audição, é a visão, o que que é? E a técnica, então, de dessensibilização, a técnica ela vai estar muitas vezes atrelada e ela vai ter muito mais força se ela estiver conectada ao sentido. Então, se a pessoa é mais visual, então a gente pode desconectar, mudar a tonalidade a partir do visual. Por exemplo, fazer com que a pessoa imagine a aquela memória que gera uma tristeza em preto e branco, ou não, o preto e branco vai gerar mais tristeza ainda, percebe? Ela é muito visual. Cara, então vamos exagerar a cor, bora deixar tudo muito saturado, entende? Então, o homem em geral, né, ele vai ter essa tendência a enxergar o lado positivo ou negativo, né, do tom de prazer ou desprazer das suas vivências. Vamos ler, né? Falei demais. A importância que atribui a estes aspectos torna-o, sem razão, queixumeiro contra o destino. Já dissemos, os vários sentidos em que o homem não está no mundo para se divertir. Já vimos também que o prazer, de modo algum, é suscetível de dar à vida do homem um sentido. Pois bem, se o prazer não é capaz de dar sentido à vida humana, também a ausência de prazer não é capaz de lhe o tirar. Essa frase aqui para mim é muito boa do Viktor Frankl, tá bom? Ora, então a gente já viu que o prazer não é capaz de dar sentido à vida humana. Volte nos encontros anteriores, que nós temos aí uma aula dele falando mais atrás, né, sobre como não é possível que o prazer dê significado à vida humana, dê sentido à vida humana. Então, ora, se o prazer não é condição para dar sentido à vida, a ausência de prazer também não é capaz de tirar o sentido da vida. Só que muita gente, isso daqui, nossa, isso daqui aparece muito na clínica, porque muita gente que vive a partir das tonalidades afetivas, que vive a partir dos afetos, acaba tendo esse tipo de associação. Então, se eu não estou feliz, entende? Se eu não tenho um gozo, então a vida não tem sentido. Se eu estou em sofrimento aqui o tempo todo, então a vida não tem sentido. Se eu tenho uma cognição que me aponta para um sofrimento, para uma tragicidade o tempo todo, então a vida não tem sentido. Hoje, assim, nós temos várias técnicas de, de terapia cognitiva para, por exemplo, para transtorno obsessivo compulsivo, né, para ansiedade generalizada. Então nós temos várias técnicas para isso, né? E a gente consegue, a partir da reestruturação cognitiva, né, a gente consegue, a partir do registro de pensamentos, da educação dos pensamentos, da identificação de pensamentos disfuncionais. Então, a gente consegue muitos avanços, né, da técnica de mindfulness. Então, a gente consegue muitos avanços, mas um ponto importante é que a pessoa que sofre com uma ansiedade generalizada, por exemplo, né, a partir desta identificação, né, então ela pode ter uma atitude, um valor de atitude aqui, total, porque a gente entende que o transtorno de ansiedade generalizada,
né? Muitas vezes ele dificilmente ele tem uma remissão, né? Ele tem uma remissão de quadro. Então, dificilmente. Então, o que que acontece? Eh, Muitas vezes a atitude, a resposta, a única resposta possível para uma pessoa que sofre com esse tipo de transtorno é uma força de resistência do espírito, é uma atitude logoterapêutica mesmo, né, logoterápica mesmo. E perceber que há uma descoberta, uma possibilidade de realização de sentido a despeito desse sofrimento, que muitas vezes não é um sofrimento real, no sentido de, pô, não tem nenhuma guerra mundial acontecendo, uma terceira guerra mundial acontecendo, mas é um sofrimento cognitivo, entende? É um sofrimento muitas vezes afetivo. E mais uma vez verificamos que a arte nos indica com que justeza, com que justeza a vivência simples, sem preconceitos e direta vê a realidade das coisas. Basta pensar, por exemplo, em como é indiferente quanto ao conteúdo artístico o problema de saber se uma melodia está composta em tom maior ou menor. Não são só as sinfonias incompletas que, conforme apontamos noutra ocasião, se contam entre as peças musicais mais valiosas, são também as patéticas. Dissemos que o homem realiza criando os valores criadores, experimentando vivências, os valores vivenciais e sofrendo os valores de atitude. Sucede, além disso, que o sofrimento tem um sentido imanente. É a língua que, paradoxalmente, nos leva a descobrir esse sentido. Se sofremos por causa de alguma coisa, é precisamente porque não a podemos sofrer, isto é, porque não queremos permitir-lhe que vigore. Isso daqui eu acho que ele vai repetir mais na frente, né? Minha memória não estiver tão ruim assim. Mas o que ele diz, ó, se sofremos por causa de alguma coisa, vamos lá. Se eu sofro, isso aqui é meio que até uma atitude estoica, né? Olha aí, ó. Se eu sofro por causa de alguma coisa, por exemplo, se eu sofro porque a minha esposa me traiu, tá? É precisamente porque eu não posso sofrer. Isto é, porque eu não quero permitir que esse negócio acabe vigorando, que essa realidade se faça. Entende? Então eu fico tentando resistir ali, cara, não é possível que essa mulher fez isso comigo e tal, e eu fico sofrendo com aquilo ali. O que eu quero de verdade é que aquilo ali não tivesse acontecido. Lógico, porra, eu queria que minha esposa tivesse me traído? Claro que não. Mas é como se eu barrasse ali aquela realidade, aquele dado. Isso me gera mais sofrimento. Aí ele continua: a discussão com os dados fatais do destino é a missão última e rumo genuíno do sofrimento. Se uma coisa nos faz sofrer, é porque interiormente lhe voltamos as costas. É porque criamos distância entre a nossa pessoa e essa coisa. Se ainda sofremos perante um estado de coisas que não deveria ser assim, é precisamente porque ainda estamos na tensão entre o ser fático, por um lado,
e o que as coisas deveriam ser por outro. E essa daqui é uma provocação, se prestar atenção, isso daqui é uma provocação muito grande do Frank. Isto vale, como já vimos, para um homem que desespera de si mesmo. O homem assim deixa de ter qualquer razão para o desespero precisamente pelo fato de estar desesperado, pois tal desespero significa já de si que ele avalia a própria realidade em função de uma idealidade que lhe serve para a valorar. Isso daqui é um princípio psicológico, tá bom? Isso daqui aparece muito na clínica, tá? Aparece muito mesmo. Que é o seguinte, né? O desespero, né? Então, o homem ele sofre ali e tal, ele está resistindo a um dado fatal. Então, esse desespero significa já de si que este homem avalia a própria realidade em função de uma idealidade. Então, ele avalia a realidade. A realidade é: minha esposa me traiu, em função de uma idealidade. A minha esposa não deveria me trair. Né? Então, essa idealidade ela me serve para poder valorar. Então, quanto mais eu fico nessa dinâmica, mais eu sofro, percebe? Então, pô, ela deveria ter feito tal coisa, mas a realidade é essa daqui. Ela deveria fazer A, ela fez B. E quanto mais eu estou nessa tensão, então mais eu sofro. Quanto mais eu resisto à realidade, por ficar preso a essa idealidade, mais eu sofro. Entende? Isso daqui aparece muito na clínica. O fato de esse homem, em geral, se aperceber dos valores que permanecem irrealizados implica já um certo valor da sua vida. É claro que não poderia arvorar-se em juiz de si mesmo, se de antemão não possuísse o poder e a dignidade de juiz, como um homem que se dá conta do que deveria ser em confronto com o que é simplesmente. Observação 20. Ao passo que, para a psicologia individual, representa sempre um sintoma neurótico, para a análise existencial, o sentimento de inferioridade pode constituir, em certas e determinadas circunstâncias, um autêntico contributo moral. E note-se, não ao lado ou apesar da deficiência, se é que ela existe realmente, mas porque está aí presente. Com efeito, sem o sentir-se o homem inferiorizado à vista de um valor que lhe seja defronte, bem entendido, não é para ele a ocasião somenos que tem para salvar-se, pelo contrário, é a ocasião melhor que dispõe, pois só o salva e justifica como quer que seja a visualização de valores que então empreende. Isso mesmo. Vamos embora. O sofrimento cria no homem, por conseguinte, uma tensão fecunda. Estamos em dizer mesmo uma tensão revolucionária, fazendo-lhe sentir como tal o que não deve ser. Na medida em que, digamos assim, se identifica com o que lhe é dado. O homem elimina a distância que existe entre ele e o dado e exclui a fecunda tensão entre o ser e o dever ser.
Então, o sofrimento cria no homem uma tensão fecunda. Então é isso. A gente tem um dado da idealidade, a gente tem a realidade, ele está sofrendo, esse sofrimento gera essa tensão que, para o Frankl, é uma tensão fecunda, tá bom? É uma tensão fecunda. Aqui o princípio clínico é o quê? Essa tensão é sempre fecunda automaticamente, vamos dizer assim? Nem sempre. Nem sempre. Né? Então, essa tensão ela é fecunda quando? Ela é fecunda quando existe uma personalidade estruturada. É por isso é que muita gente adoece, porque nem sempre essa tensão é fecunda. Ela tem possibilidade de ser fecunda, tá bom? Ela tem possibilidade de ser fecunda. É claro que aqui, de repente, o Franklin não está preocupado em avaliar assim, cara, quando que essa tensão é fecunda? Espera aí, bora estruturar aqui o nosso sistema psicológico para entender que ela é fecunda em certos momentos, ela vai ser mais fecunda em certos momentos, e em outros momentos ela não vai ser tão fecunda assim. Então, a técnica terapêutica vai visar em ajudar essa pessoa a se estruturar, né, a tornar essa atenção um pouquinho mais fecunda para que ela consiga aceitar aquilo que é dado, fazer os movimentos e evoluir. Né? Então, não tem uma preocupação dele nesse sentido. Né? Então, ele aponta, essa atenção é fecunda, né? Mas de maneira prática, de uma maneira prática clínica, né, nem sempre essa atenção é fecunda. Ela é fecunda quando a pessoa ela tem uma personalidade mais estruturada, tá bom? Quando não tem essa personalidade tão estruturada assim, então essa tensão ela ela não vai ser tão fecunda assim, tá bom? Essa tensão, ela vai gerar defesa e a pessoa vai tentar somente garantir aquilo que ela já é, que é pouquinha coisa, que é uma fragilidade. Então ela vai ter vários sintomas que ela vai fugir, na verdade, dessa tensão. Ela não vai encarar essa tensão para poder realizar, atualizar suas potências, né? Ela não vai fazer isso, tá? Isso aqui é interessante. Essa dinâmica aqui é interessante, tá? Isso daqui é uma dinâmica interessante que a gente precisa perceber como terapeuta. Porque senão é aquilo, né? A pessoa está em sofrimento e tu fala assim, ah, pô, tá sofrimento, é uma tensão fecunda, então vamos lá, bora ver aqui como a pessoa ela deve ser, eu vou arrochar aqui. E não, eu sou mais numa escola da prudência, né? Espera aí, deixa eu verificar se essa tensão ela pode ser fecunda aqui nessa situação concreta ou não. Deixa eu ver aqui o quanto que essa pessoa consegue suportar essa tensão e dar movimentos em direção ao seu dever ser. E tem gente que vai bugar geral, tem gente que não vai avançar. Então ele continua. Na medida em que, digamos assim, o homem se identifica com o que é dado, ele elimina essa distância entre ele e o dado. Então, o que ele está dizendo? Então, à medida que o homem se identifica, então aqui tem um processo de aceitação, né? Então, à medida que ele se identifica com aquilo que é realidade, ou seja, que ele sai da idealidade e ele vai se identificar com aquilo que é dado, ele vai eliminar essa distância entre ele, que estava preso à idealidade, e o dado. Dessa forma, ele exclui a fecunda tensão entre o ser e o dever ser. Então, aqui, ó, a gente tem um processo interessante também, né, de como é que essa tensão, então,
é eliminada quando o homem se identifica. Aqui, ó. Aqui é um processo de aceitação. Porque é aquilo, ele já falou antes, né? Então ele aceitou a realidade, aí ele pode superar. É assim evidente que há nas emoções do homem uma profunda sabedoria anterior a qualquer racionalidade e que chega a contradizer o que se poderia considerar racionalmente útil. Consideremos, por exemplo, os afetos doloridos do luto e do arrependimento, do ponto de vista utilitarista, de certo que ambos parecem sem sentido. Com efeito, chorar o que se perdeu irremediavelmente parece, ao são senso comum, coisa tão inútil e carente de sentido como o arrepender-se de uma culpa indelével. Então imaginou a situação? Pô, eu vou chorar ah, por aquilo que foi perdido, é inútil, né? É inútil chorar, velho. Pô, já perdi, que diabo é que eu vou ficar chorando aquilo que eu já perdi? Já era, já foi. Ou eu vou me arrepender de uma culpa indelével, né? E, no entanto, continua ele, tanto o luto como o arrependimento têm o seu sentido na história interior do homem. O luto por um homem que amamos e perdemos, falo de algum modo sobreviver. E o arrependimento do culpado é como se o fizesse ressuscitar, libertado da sua culpa. Olha aí, ó. O luto por um homem faz de algum modo sobreviver. Né? Então, o meu processo de luto é uma tentativa, né? Ou, querendo ou não, é uma maneira de aquela pessoa, aquele ente, aquele elo que foi perdido, permanecer vivo, sobreviver. Hum. E o arrependimento é o quê? Serve como uma maneira de ressuscitar. O objeto do nosso amor ou da nossa enlutada tristeza perdeu-se objetivamente. Né? Então, pô, eu tinha aqui uma pessoa que eu amava, já não está mais, então eu perdi de maneira objetiva. No tempo empírico, né? No tempo da vivência, mas ficou a salvo subjetivamente, no tempo interior. A mágoa do luto mantém-o presente. E o arrependimento, conforme Scheller salientou, pode apagar uma culpa. Não, evidentemente, no sentido de que ela deixe de ser imputada ao respectivo sujeito, mas sim no sentido em que este, por assim dizer, se soergue ao renascer moralmente. Verdade Boss também vai falar isso, né? Então, a única maneira da gente se livrar da culpa é viver da melhor maneira possível no presente. Acabou. A única maneira que a gente tem de se livrar da culpa, né? Com efeito, o tornar-se culpável pressupõe responsabilidade. É isso? Não, tá aqui, ó. Tal possibilidade de converter o já acontecido em algo de fecundo para a história interior do homem nem de longe está em contradição com sua responsabilidade, mas antes numa relação dialética. Com efeito, o tornar-se culpável pressupõe responsabilidade. E esta, por sua vez, mede-se considerando o fato de o homem não poder derrogar nenhum dos passos que deu na vida. Todas as decisões que tomou, da menor a maior, permanecem definitivamente. Nada do que o homem faz ou deixa de fazer se pode cancelar. Só para um observador superficial é que isto está em contradição com o fato de que, não obstante, o homem pode, no ato de se arrepender, afastar-se interiormente de uma ação e, ao efetivar esse ato,
num acontecer interior, portanto, fazer com que, de algum modo, no plano moral, passe a ser não acontecido o que externamente aconteceu. Como é sabido, Schopenhauer pensava e deplorava que a vida humana era um contínuo vai e vem entre a necessidade e tédio, mas, afinal, tanto a necessidade como o tédio têm o seu sentido profundo. O tédio é um constante lembrete. O que é que conduz ao tédio? A ociosidade. Não se pense, contudo, que o agir se destina, digamos, a livrar-nos do tédio. É este, o tédio, pelo contrário, que aparece para fugirmos da inatividade e compreendermos bem o sentido da nossa vida. Então é isso, né? Não pense que o agir se destina para livrar uma pessoa do tédio. Né? Então, o agir me livra do tédio. Ele diz: não, é o contrário. O tédio aparece para poder a gente fugir da inatividade e para a gente compreender o sentido da nossa vida. Então, tem um sentido no tédio, né? Por isso que ele diz: o tédio é um constante lembrete. Então, na hora que o tédio aparece na tua vida, epa, peraí, deixa eu fugir aqui dessa inatividade, cara. Eu tô inativo, né? Então deixa eu fazer alguma coisa de útil da minha vida. É interessante porque ele muda a perspectiva, né? E o Frank gosta muito disso. Ah, não? Porque qual é o senso comum? O senso comum é: eu vou agir para poder me livrar do tédio, né? Então eu ajo para poder me livrar do tédio. Então o tédio aparece, eu vou lá e vou começar a agir. Então o meu agir, ele tem um destino que é me livrar do tédio, me livrar da sensação do tédio. Aí ele investe, ele traz outro significado. Diz: ô, peraí, se você está se sentindo tédio, se você está sentindo tédio, né? Então o tédio, ele é um lembrete de quê? De que existe, né, um sentido na vida e você não está fazendo nada, cara. Então vamos lá. Então aí o agir, ele não se torna uma fuga do tédio. O agir, ele vai em direção à busca de sentido, à descoberta de sentido. Aí o agir tem outra finalidade. Então tem muita gente, né, que age somente para fugir do tédio. E aí o agir se torna uma fuga, não do tédio em si, mas se torna uma fuga, inclusive, do sentido, porque está desvirtuando o agir. Eu estou usando o agir só para fugir do tédio. Estou entediado, eu vou fazer qualquer coisa. E faço qualquer coisa mesmo. Porque o foco está no agir, o foco não está na descoberta de sentido. Aí age sem sentido, age como fuga ao tédio, se cansa, se frustra, entra em tédio de novo. Aí fica nesse looping sem sentido. E tem muita gente que age mesmo, age assim, uma ativista, né? A gente precisa ter muita atenção, porque certos ativismos são fugas para a ansiedade.
A luta pela vida conserva-nos em tensão, porque o sentido da vida prende-se intimamente com a necessidade de cumprir as suas missões. Esta tensão é, portanto, essencialmente diferente daquela que buscam os neuróticos no sensacionalismo ou os histéricos na excitação. É muito legal, né? O sentido da necessidade. Necessidade aqui é desejo, tá bom? Desejo. O sentido da necessidade está igualmente em ser um lembrete. Mesmo no plano biológico, a dor representa já o papel de um guardião e monitor pleno de sentido. Pois bem, na esfera anímico-espiritual tem função análoga. O que o sofrimento faz é salvar o homem da apatia, da rigidez moral da alma. Enquanto sofremos, continuamos a viver da alma. É claro que no sofrimento amadurecemos e crescemos. O sofrimento torna-nos mais ricos e poderosos. O arrependimento, conforme vimos, tem o sentido e a força de fazer com que um acontecimento externo se converta em algo não acontecido, quanto à história interior, no sentido moral. E a tristeza do luto tem o sentido e a força de fazer com que continue a existir de algum modo aquilo que já passou. Quer dizer, ambos, de alguma maneira, corrigem o passado. O certo é que, ao contrário da simples diversão ou do narcotismo, resolvem um problema. O homem que, para esquecer uma infelicidade, se diverte ou tenta anestesiar-se pela narcotização, não resolve nenhum problema. Não acaba com uma infelicidade. Acaba sim e simplesmente com uma consequência da infelicidade, ou seja, o mero estado afetivo do desprazer. Quando apenas se diverte ou narcotiza, o homem não quer saber de nada. Tenta fugir à realidade. Vai se refugiar, por exemplo, na embriaguez. E com isso comete um erro subjetivista e até psicologista. O erro de supor que, silenciando-se pela narcotização, o ato emocional também se acaba com o objeto da emoção. Como se o que se desterra para a inconsciência já ficasse também desterrado para o domínio da irrealidade. Mas o ato de olhar para um objeto não o produz, nem o ato de apartar dele os olhos o desfaz. Assim também, a repressão de uma emoção de tristeza não anula o estado de coisas que se lamenta. Isso daqui ele está fazendo uma análise fenomenológica das emoções, né? Isso daqui também é clínica, né? Isso daqui tudo é prática. Se você conseguir articular isso que ele está falando aqui com a tua escuta, com a tua prática clínica, tu vai perceber que é isso mesmo, né? Pô, muita gente vai lá e tenta se livrar desse estado de tristeza, se afastando de olhar para a parada, né? Então eu vou beber, eu vou me divertir, eu vou para festa, e tal, né? Que são todos mecanismos que vão tentar afastar, né, o olhar da pessoa em relação ao objeto a que gera a tristeza, né? Mas o objeto está lá, né? Quando o efeito passa, está lá, né? Então não é o fato de tirar os olhos do objeto, do estado de coisas, que vai necessariamente resolver aquele negócio, né? E isso a gente escuta muito na clínica, né? As pessoas fugindo, né? Isso daqui é fuga mesmo das emoções, fuga das questões, fuga das problemáticas, e muita gente tem esses esquemas aqui. Nós temos todos, né? Não estou dizendo muita gente como se não tivesse, né? A gente tem, o ser humano tem os esquemas para poder fugir dos seus sofrimentos, né? Por isso que muita gente foge de terapia, né? Porque terapia é falar sobre, é encarar, é olhar o estado de coisas
E, poxa, bora ver aqui respostas mais racionais mesmo para o problema e ver como é que eu consigo encarar de frente esse determinado problema, né. E realmente a sensibilidade sadia de um homem que chora costuma rebelar-se, por exemplo, contra a ideia de tomar hipnóticos, para não passar noites inteiras a chorar. Quem fica enlutado sempre se põe à banal prescrição de hipnóticos, pois não é por se dormir melhor que se ressuscita um morto tão chorado. Pesado, né? Quer dizer, a morte, esse paradigma do acontecer irreversível, de modo algum se pode converter em algo não acontecido só por se expulsar para o domínio da inconsciência. Mas não é menos, não é menos certa esta afirmação no caso de quem chora um morto querido se refugiar na absoluta inconsciência, na ignorância da própria morte. A sensibilidade, a sensibilidade que o homem tem para o sentido do emocional acha-se nele profundamente arraigada. É o que se pode entrever numa série de elementos que passamos a expor. Assim, há melancolias que, em vez de apresentarem o afeto da tristeza no seu primeiro plano sintomatológico, como habitualmente ocorre, fazem com que os pacientes se queixem precisamente de não conseguirem entristecer-se, de não poderem desabafar-se pelas lágrimas, de se sentirem numa frieza de sentimentos e interiormente mortos. Trata-se dos casos da chamada melancolia anestésica. Então aqui é aquela pessoa que não sente tristeza, né? Perdeu o ente querido, não chora. Ah, não chorei, tá tudo bem, né? Então na época da pandemia, né, Covid, eu atendi muitas pessoas assim. Perdi fulano, ah, não chorei, tô bem. Aí depois de um tempo de terapia, desaba, passa a chorar. Quem os conhece bem sabe que dificilmente se encontra um desespero tão grande como o destes homens que se desesperam por não poderem ficar tristes. Estamos em face de um paradoxo que, mais uma vez, vem demonstrar que o princípio do prazer é mera construção, um artefato psicológico, não um estado de coisas fenomenológico, na realidade e pela sua emocional. Logique du Coe. Sempre o homem está empenhado numa certa ativação de emoções, tristes ou alegres, mas para, em todo caso, se manter animicamente ativo, não decaindo na apatia. Mas o paradoxo de que quem sofre de melancolia anestésica sofre precisamente pela sua incapacidade de sofrer é apenas um paradoxo psicopatológico. No âmbito da análise existencial, já não subsiste. Com efeito, a análise existencial demonstra que o sofrimento tem um sentido, prova que o sofrimento faz parte do pleno sentido da vida. O sofrimento, como a necessidade, o destino e a morte, fazem parte da vida. Nenhum destes elementos se pode separar da vida sem se lhe destruir o sentido. Privar a vida da necessidade e da morte, do destino e do sofrimento seria como tirar-lhe a configuração, a forma. É que a vida só adquire forma e figura com as marteladas que o destino lhe dá quando o sofrimento a põe a rubro.
O sentido do destino que um homem sofre reside, portanto, em primeiro lugar, em ser pelo homem configurado, se possível, e em segundo lugar, em ser suportado, se necessário. Aqui está a chave para o sentido do sofrimento, né? Por outro lado, também não podemos esquecer que o homem tem que estar prevenido para não se render, para não se render cedo demais, para não tomar por fatal cedo demais um determinado estado de coisas, para não se resignar com um destino que seja puro produto da imaginação. Ó, isso aqui é importante. Por outro lado, também não podemos esquecer que o homem tem que estar prevenido para não se render cedo demais, para não tomar por fatal cedo demais um determinado estado de coisas. Ou seja, um determinado estado de coisas eu olho assim e falo assim, cara, isso daqui não tem nada o que fazer, então eu vou só suportar essa parada. Tipo assim, não tem um valor de criação, né? O único valor aqui é o valor de suportar a parada mesmo, né? Então eu vou suportar aqui o sofrimento e acabou, né? Então essa é a única atitude possível diante deste estado de coisas, né? Então a gente tem que ter essa atenção, né? Será se, né? Será se a gente não está já classificando como fatal algo que de fato a gente pode ter algum outro tipo de atitude? Então é importante a gente ter cautela nesse sentido, né? Cedo demais um determinado estado de coisas para não se resignar com um destino que seja puro produto da imaginação. Só quando o homem já não tem nenhuma possibilidade de realizar valores criadores, que eu estava falando, só quando ele não está já realmente em condições de configurar o destino, só então pode realizar os valores de atitude. Só nessa altura tem algum sentido carregar a sua cruz, né? Então, é isso que eu estava falando. Então tem gente que, não, isso daqui eu vou só suportar, mas na verdade tem a possibilidade de agir, a possibilidade de fazer alguma coisa, que é a possibilidade de ter um valor de criação. Isso daqui também, de novo, aparece muito na clínica, né? Então pessoas que acham que não tem possibilidades, né? Não tenho possibilidade para lidar com esse negócio aqui, eu não tenho meios de ação para lidar com esse negócio aqui, quando na verdade tem. De fato, na verdade tem. Na verdade, existem pessoas que vão fugir do valor de criação porque elas estão fugindo das suas responsabilidades. Aí, isso daqui eu tenho só que suportar mesmo. Não, na verdade você vai ter que provocar a pessoa, chamar a pessoa à responsabilidade. E aí, diante da responsabilidade, então, ela tem a possibilidade de criar algo, de responder. Tem muita gente que foge, né? A essência de um valor de atitude reside precisamente no modo como o homem se submete ao irremediável. Quer dizer, o pressuposto da verdadeira realização dos valores de atitude consiste em se tratar realmente de qualquer coisa de irremediável, em se tratar daquilo que Brod denomina nobre infortúnio, e que se contrapõe ao infortúnio não nobre, não devido propriamente a uma fatalidade do destino, e que se podia ter evitado, ou, uma vez verificado, se comprova dever ser a culpa do homem. Entendeu? Observação 21. A diferença entre o destino que se pode evitar ou imputar a desventura ignóbil, por um lado, e por outro,
o autêntico destino inevitável e sem a possibilidade de alteração, a nobre desventura, sendo este último o único caso em que há oportunidade de realizar valores de atitude. Tal diferença, digo, corresponde exatamente a que o alpinista costuma estabelecer entre perigos subjetivos e perigos objetivos. Entre os alpinistas, também não se considera desonroso sucumbir ante um perigo objetivo, por exemplo, o desprendimento de uma rocha, mas reputa-se vergonhoso cair em consequência de um perigo subjetivo, como, por exemplo, as deficiências do equipamento, a falta de experiência, a má técnica da escalada. Então aqui ele tá trazendo essa a importância da gente conseguir classificar o valor de atitude real mesmo, né? Aquilo que é valor de atitude, daquilo que não seria valor de atitude. Seja como for, eu sou bem aqui rapidão. Segura, segura. Seja como for, não há nenhuma situação que não nos ofereça a oportunidade de realizar valores. Quer no sentido de valores criadores, quer no sentido de valores de atitude. Não há nenhuma situação que não se possa enobrecer, o que quer que seja realizando ou suportando. Aqui ele garante a teoria dele, né? Pô, então, em toda situação é possível a descoberta de sentido. Aliás, se prefere, bem se pode dizer que até no suportar há já de algum modo uma realização, uma vez pressuposto, é claro, que se trate de um autêntico suportar, isto é, de suportar um destino impossível de alterar pelo agir ou inevitável pela omissão. Só num autêntico suportar como este temos uma realização. Só este sofrimento de todo, em todo inevitável, é sofrimento pleno de sentido. Então, existem aquelas pessoas que dizem que estão sofrendo, e elas dizem assim: meu Deus, né? Sei lá, eu sou um mártir, a minha vida tem sentido porque eu estou sofrendo aqui, não há nada que eu possa fazer. Mentira, né? O terapeuta precisa saber discernir. Peraí, velho, esse sofrimento aqui de fato é impossível de alterar pelo agir? Hum? Será se não dá para alterar essa parada bem aqui? Será se de fato essa pessoa não tem como agir? Eu atendo uma paciente que, velho, a gente trabalha sempre nela, sempre o valor de atitude, porque ela tem de fato um sofrimento inevitável. Ela tem de fato um sofrimento inevitável. Então, ela sofria com crises de ansiedade e tal, ela sofre com crises de ansiedade. Mas, em regra, a intervenção com ela não é cognitiva. A intervenção com ela é logoterapêutica. E é interessante, né? Interessante porque em crises de ansiedade, ela tem preocupações ali, uma preocupação e tal, beleza. Aí a gente vai para a técnica de preocupação, validação, focar na solução do problema, né? Tentar racionalizar alguma coisa, beleza.
mas existem outras situações na vida dela que é pura e simplesmente suportar um destino que é inevitável. Então ela sofre de uma condição de saúde. Cara, toda vez que eu tô ouvindo ela, que eu tô escutando, eu falo assim: "Meu Deus do céu, essa daqui é uma vida heróica". Eu acho que eu tenho algum valor, mas quando eu olho pra essa daqui, cara, eu sou um merda, bicho, minha vida não tem valor de nada, cara. Porque essa daqui, o tempo todo, tá suportando um sofrimento inevitável. Diante de limitações físicas, diante de limitações psicofísicas, que a condição de saúde dela afeta inclusive o seu humor. Assim, cara, e ela foi intervenção existencial. Tal caráter de realização que o sofrimento possui não é estranho à sensibilidade simples do homem da rua. E com efeito, qualquer um compreende, por exemplo, o episódio que passo a descrever. Quando, faz uns anos, quiseram premiar as mais altas realizações dos escoteiros ingleses, os condecorados foram 3 rapazes que, em consequência de doenças incuráveis, estavam internados no hospital e que, apesar disso, mostrando valentia e coragem, tinham suportado firmemente o sofrimento. Assim, o seu sofrimento foi reconhecido como realização, mais alta do que mais alta do que a realização, no mais estrito sentido da palavra, de muitos outros escoteiros. A vida não é alguma coisa, mas sim e sempre mera ocasião para alguma coisa. Quem usa muito isso daqui é São José Maria Escrivá, né? É sempre ocasião para algo, né? Usar a vida como ocasião para algo. Isso daqui muda muito a perspectiva. Eu gosto de usar muito essa provocação nas minhas sessões, né? Bom, isso aqui é ocasião para quê? Para confirmarmos essa sentença de Hegel, basta considerarmos a seguinte alternativa de possibilidades. Ou se pode configurar, no sentido de uma realização criadora de valores, o destino fatal, portanto, o que é originariamente e em si imutável, ou, sendo isso realmente impossível e no sentido de valores de atitude, adota-se perante o destino um comportamento tal que, num autêntico sofrimento, ainda haja uma realização humana. Ora bem, tem todo o ar de uma tautologia o dizermos que as doenças oferecem ao homem a ocasião de padecer. No entanto, se usamos as palavras ocasião e sofrer no sentido acima apontado, já a frase não nos parecerá assim tão evidente. E não é, sobretudo, porque há que fazer uma distinção fundamental entre as doenças, incluindo as mentais, e o sofrimento. Assim, por um lado, o homem pode estar doente sem sofrer, no sentido verdadeiro e próprio da palavra. Por outro lado, há um sofrimento que está para além de todo o ser doente, o sofrimento pura e simplesmente humano, aquele que se insere na essência e sentido da própria vida humana. Nestes termos, pode-se dar o caso de análise existencial, ter que tornar o homem capaz de sofrer,
ao passo que a psicanálise, por exemplo, apenas pretende torná-lo capaz de gozar ou realizar. Quer dizer, as situações em que o homem se pode realizar plenamente a si mesmo no puro sofrimento e só no puro sofrimento. A ocasião para alguma coisa que é o que a vida significa também se pode perder no caso de haver ocasião para um puro sofrimento e, por conseguinte, no caso de uma possibilidade de realizar valores de atitude. De modo que, aqui chegados, já podemos compreender por que razão dizia Dostoiévski que só uma coisa tinha que temer: o não ser digno de suas penas. E é-nos dado avaliar também a grandeza da realização que há no sofrimento dos doentes, que parecem lutar por serem dignos das suas grandes penas. Vejamos outro caso. Havia um homem extraordinariamente dotado, espiritualmente falando, que na sua juventude fora arrancado de repente da sua ativa vida profissional, logo que se lhe notaram sintomas de paralisia nas pernas. Era isto consequência de um corte transversal da medula espinal, motivado por uma tuberculose da coluna vertebral, que se desenvolvera bastante rapidamente. Aventou-se a possibilidade de uma laminectomia. Um dos mais renomados entre os novos cirurgiões da Europa, consultado pelos amigos do paciente, mostrou-se pessimista do ponto de vista do prognóstico e recusou-se a operar. Um deles escreveu uma carta a uma amiga do doente, em cuja fazenda este se achava, informando-a do ocorrido. A empregada, sem a menor ideia do que fazia, entregou a carta à dona da casa, no momento em que esta tomava o café da manhã com o hóspede doente. O que então aconteceu é o próprio paciente quem o descreve a um amigo seu, numa carta onde respingamos as passagens seguintes. A Eva não pôde evitar que eu lesse a carta, de modo que tomei conhecimento da minha sentença de morte contida nas explanações do professor. Meu caro, sabes o que isto me faz lembrar? Aquele filme do Titanic, que vi há tantos anos. Lembro-me, especialmente da cena em que o paralítico aleijado, representado por Fritz Kortner, rezando o Pai Nosso, opõe à morte uma pequena comunidade de destino, enquanto o navio vai ao fundo e a água lhe sobe pelo corpo acima. Saí do cinema impressionado, julgava que era um presente do destino e assim consciente ao encontro da morte. Pois olha, agora foi-me dado a mim esse presente. Chegou o momento de pôr à prova o combatente que há dentro de mim. Contudo, o que desde já está em causa não é uma vitória, mas sim uma última tensão das forças como tais, uma espécie de derradeiro exercício de ginástica. O que eu queria era suportar as dores sem os narcóticos, enquanto puder. Combate em posição perdida? Não. Isso nem falar. O que importa é lutar. Não pode haver quaisquer posições perdidas. À noite, ouvimos a quarta de Bruckner, a romântica. Era como se tivesse cá, por dentro de mim, todo um mundo espaçoso a deslizar em torrentes reparadoras. De resto, trabalho todos os dias na matemática e nem de longe me sinto sentimental. Vale ressaltar que o filme Titanic aqui não é o filme Titanic do James Cameron, né? É um outro bem mais antigo.
Outras vezes, então, assim, ó, aqui a gente tem um relato heróico, né? A gente tem um relato aqui heróico. Mexe muito, né? Ele usou aqui a morte como ocasião para ir consciente de encontro a ela. É uma atitude heróica diante dela. Pá, vou aqui de cabeça erguida. Muito bonito, né? Outras vezes, pode uma doença e a proximidade da morte fazer brotar do fundo de um homem as últimas reservas, depois de ter passado a vida numa frivolidade metafísica. Scheller. Sem prestar atenção às suas próprias possibilidades. Havia uma mulher muito nova, que tinha sido sempre mimada pela vida. Um dia, inopinadamente, foi transferida para um campo de concentração. Aí adoeceu, de dia para dia, definhava. Mas eis o que disse poucos dias antes de morrer. Para falar a verdade, estou muito agradecida ao destino por ter me tratado tão duramente. Na minha vida anterior burguesa, não há dúvida que, a bem dizer, fui muito relaxada. Quanto às minhas ambições artísticas, não havia nada de sério nisso. E, vendo na morte que se aproximava, encarou-a de frente. No lugar da enfermaria em que ela jazia, podia-se ver pela janela um castanheiro em flor. E, se nos debruçávamos sobre a cabeça da doente, divisávamos precisamente um ramo com duas restas de flores. Esta árvore é o meu único amigo na soledade em que estou, dizia. É com ela que eu converso. Estaria com alucinações? Estaria a delirar? Porque, de fato, acreditava que a árvore lhe respondia. No entanto, faltavam todos os sinais do estado de delírio. Que espécie de estranho diálogo era aquele? O que é que a árvore em flor dizia moribunda? O que me disse foi isto: estou aqui, estou ao teu lado, eu sou a vida eterna. Victor von Weizsäcker afirmou certa vez que o doente, enquanto sofredor, está de algum modo acima do médico que o trata. E era isso exatamente o que nos vinha à mente e à consciência quando nos afastávamos daquela doente. Um médico que tenha a suficiente finura de sensibilidade para os imponderáveis de uma situação, sempre terá, diante de um doente incurável ou de um moribundo, a sensação de não se poder aproximar sem uma certa vergonha. É que, realmente, quando assim sucede, o médico fica impotente e incapaz de arrancar a vítima à morte. Aliás, enquanto o paciente surge como um homem que enfrenta com firmeza o seu destino, e ao assumi-lo num sereno sofrimento, leva a cabo, no plano metafísico, uma autêntica realização. O médico, no mundo físico, na esfera das realizações médicas, não faz mais do que falhar. Que legal, né? É lindo, cara. Isto daqui é lindo. Ele fecha todo o argumento. Todo o argumento, então, com essa. É como uma realização metafísica mesmo, é uma realização de atitude, né? Então, diante de um sofrimento, então a pessoa ali, ela dá um passo, né? Ela decide dar um passo e vai além, e o médico ele falha, né? O médico ele falha. Eu acho que é o Ítalo Marcilli que eu vejo falar muito isso, né? Que ele, ele fala assim, ó, se a gente aposta a nossa vida na saúde,
a gente já entra perdendo. Então, se eu aposto a minha vida, a minha própria saúde, então já é uma aposta perdida. Porque materialmente, em última instância, eu vou morrer. Materialmente, eu vou adoecer. Então, se eu aposto a minha vida, se eu aposto o argumento da minha vida à saúde, eu já entro derrotado. Eu já entro na vida derrotado. Então, a gente não pode jamais argumentar a nossa vida, entrar na vida a partir desse argumento de saúde. Até o nosso próximo encontro.